Graça e paz, eu sou o pastor Fábio e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que fazer com o dom de línguas do Espírito Santo que você recebeu e quais os resultados. Então vamos entender. Em 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer assim, e a partir do versículo 2: porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, e em espírito fala de mistérios com Deus. Então, quando o crente, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, imediatamente ela recebe também o Espírito Santo. E por consequência disso, há o batismo pelo Espírito Santo na pessoa. E o que é o batismo pelo Espírito Santo? É o dom de falar em línguas celestiais, língua do céu. Mas o que muitos cristãos não sabem, o que fazer, porque o dom de línguas do Espírito, dom de língua do Espírito Santo, é uma ferramenta espiritual que muitos cristãos, infelizmente, eles não sabem como usar, como aplicar na sua vida espiritual. Então, entenda comigo. Aqui o apóstolo Paulo, ele disse que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, e ninguém o entende, porque em espírito está falando de mistério. Mas não é só o falar em línguas. Agora você tem que fazer o que? Conforme o título, que eu dei a essa mensagem: o que fazer com o dom de língua do Espírito Santo? O dom de língua que você recebeu, você vai transformar ele, eu vou dizer assim para você entender, você vai transformar ele em oração. Então você vai começar a orar agora. Você vai ter um devocional diário de oração em línguas do Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios também, no capítulo 14, e o versículo também 14, o apóstolo Paulo, ele fala assim, mas se eu orar em línguas do Espírito Santo, o meu espírito ora bem, de fato, com verdade, na realidade, com poder. Então, o que fazer com o dom de línguas que você recebeu? Transforma ele, coloca na sua vida como forma de oração. Isso o apóstolo Paulo também diz em Efésios, ali pelo capítulo 6, que vai dizer as armaduras de Deus. Ali embaixo ele vai dizer assim, orando de toda forma, principalmente no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo é orar em línguas. Então, o que você vai fazer com o dom de línguas? Você vai mudar ele, transformar ele na sua vida, fazê-lo de uma oração. Então você vai orar no mínimo, se você conseguir 1 hora, se você conseguir mais por dia, melhor ainda. Mas você vai transformar o dom de língua do Espírito Santo em oração. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, ele fala: aquele que fala em línguas, fala a Deus, não fala a homens. Mas no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se eu orar, agora está falando uma modalidade de oração em língua pelo Espírito Santo. E quais os resultados? Os resultados são muitos resultados. Primeiro, Judas, um capítulo só, no versículo 20, ele vai dizer: mas vocês, amados, edifiquem vocês mesmos, orando em cima da sua fé no Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas pelo Espírito Santo, você está orando em cima, ou seja, levantando a sua fé, porque a palavra edificar significa levantar a fé. Então, quando você ora em línguas, você está edificando a sua fé, levantando. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, de uma fé viva, de uma fé poderosa. Quais os resultados? São vários. Ou seja, você vai receber edificação, você vai receber revelação do próprio Espírito Santo, porque você está orando uma oração dada pelo próprio Espírito Santo. Você não está orando na sua língua materna, no seu português. Agora, você está orando uma língua espiritual, uma língua de poder, uma oração agressiva, uma oração que muda qualquer situação. Então você vai receber poder, autoridade, visão, revelação e dons espirituais, porque você está orando pelo Espírito Santo e levantando a sua fé. Então comece a colocar em prática agora o dom de falar em línguas
muda ele agora para uma forma de oração em línguas diária, no mínimo 1 hora ou mais, se você conseguir por dia, e você vai ver os resultados. Procure não falhar nenhum dia, você vai ver um grande resultado na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Coloque em prática isso, em nome de Jesus.